Seja bem-vindo ao RosaCast, o podcast que te aproxima do mundo jurídico. Se inscreva no nosso canal do YouTube, siga nossa rede social, nosso Instagram, curta e compartilhe o nosso trabalho, o nosso vídeo, se você tem gostado das nossas conversas aqui. E hoje eu tenho a alegria, neste episódio, de bater um papo com um querido amigo, Arthur Codibelli, advogado já com 11 anos de experiência e apenas 33 anos de idade, que tem um escritório com mais de 10 mil clientes e atualmente mais de 9 mil processos ativos. Temos muito para conversar, hein, Arthur? Temos muita coisa. Obrigado por ter vindo e a palavra é sua. Gostaria de saber da sua vida, por que você começou a fazer direito. Conta um pouco mais de você. Bom, primeiramente, boa noite, Lucas. Boa noite você que está nos assistindo. É uma satisfação estar aqui sentado para a gente conversar. E falando assim, parece que no escritório é gigantesco, né? Mas a gente foi construindo isso de grão em grão, de processo em processo. E quando a gente para fazer as contas, para contabilizar tudo que a gente caminhou até aqui, a gente até se assusta com o caminho que a gente percorreu, né? Com esse número de processos. Mas eu comecei a fazer direito em 2007, na turma do meio do ano, na Uniderp. Eu terminei o ensino médio e durante o meu terceiro ano foi o ano que aboliu o avanço, o acelerar, caso você passasse antes de concluir o terceiro ano, você podia entrar com pedido judicial para começar a faculdade. E no ano que eu comecei o terceiro ano, parou com essa prática. Então, abriu o vestibular do meio do ano e o direito que tinha no meio do ano era para começar no meio do ano, então eu não ia conseguir fazer direito. Aí eu fiz administração para começar em janeiro do ano seguinte, né? Eu fui aprovado, terminei o terceiro ano daquele jeito, porque eu já tinha sido aprovado no vestibular, né? E como eu já tinha conseguido a aprovação no meio do ano, eu já nem quis tentar direito no final. Falei, vamos fazer administração porque eu já passei mesmo. Comecei fazendo administração em janeiro. Como na minha época era assim, né? Hoje eu não sei como tá, mas como um bom curso da Federal não tinha professor de todas as matérias. Então, no meu curso de administração faltavam 2 professores, que era de matemática financeira e de cálculo. Então, no começo do curso, eu gostei das matérias de teoria geral da administração. Porra, massa pra caramba, aqui é minha praia. Até o dia que chegou o professor de cálculo. Eu falei, putz, eu achei que isso aqui era humanas. Começar a estudar integral, derivada. Tô fora, não vou fazer isso aqui não. Conversei com meu pai, falei que não estava gostando do curso e fui fazer um cursinho para medicina. Isso era março, se não me engano, já. Então passou um mês, quase 2 de aula. Eu saí da Federal, não consegui trancar o curso, porque você precisava ter pelo menos 6 meses. Só abandonei o curso, perdi a vaga, óbvio. E aí fui fazer cursinho de medicina. E eu lembro até hoje que eu cheguei no meu primeiro dia do cursinho ali. Era uma aula de física. E aí o professor entregou uma lista de exercícios para a sala fazer. E foi falando, pessoal, o exercício 1 é para usar a fórmula de tal coisa. Ele nem falava qual fórmula ela era. Ele só falava o nome da fórmula. Eu falei, putz, eu não faço a menor ideia de qual seja essa fórmula. E eu olhando para o lado assim, todo mundo fazendo. Já falei, não, eu acho que eu não vou... Não tô no ritmo para conseguir ser aprovado em medicina, cara. Ou vou ter que me emendar aqui, ou numa velocidade sobre-humana, ou eu não vou dar conta. Aí eu parei e pensei, eu falei, cara, a minha família não é uma família tradicional da advocacia, mas quase todo mundo da minha família é advogado. Meu avô, meu tio que é médico, é formado em direito, meu pai, meu outro tio. Falei, vou dar uma chance pro direito, né, cara? Foi aí que conversei com meu pai de novo, falei, pai, é direito que eu quero fazer, não larguei mão da medicina. Então daí eu fiz o vestibular no meio do ano da Uniderp e comecei ali em 2007. Cara, então dá pra dizer que esse início seu deu tudo errado, na verdade, né? Você passou um ano decidindo ainda. Nada planejado. Então, hoje a gente fala, tem 10 mil processos no escritório, 10 mil clientes, 9 mil processos. Mas você começou com essa dificuldade. Se você tivesse desistido,
teria nada disso. Não teria nada disso, cara. Inclusive, foi o curso de Direito onde eu conheci minha esposa, mãe dos meus filhos. Então, a advocacia me trouxe não só a felicidade de encontrar a minha vocação, mas também me ajudou a formar minha família, né? Então, depois disso, depois que eu entrei no direito perdido, e ali eu me encontrei, que eu falei, cara, é isso aqui mesmo que eu gosto, isso aqui que eu quero. Eu também fiz direito lá na Uniderp. Minha faculdade entrei em 2005, me formei em 2009. Você falou que você entrou em 2007 e formou em 2012, né? Foi. E o estágio, você fez desde o início? Como que foi para você isso aí? Enquanto eu estava no ensino médio, meu pai me dava uma mesada. E logo que eu entrei na faculdade, eu lembro que nem lembro porquê, mas eu peguei o carro escondido do meu pai e bati o carro. Aí ele ficou muito puto. Falou assim, eu não vou te dar mesada nunca mais. Se você quiser dinheiro, você vai trabalhar. Você arruma seus estágios e dá seus pulos. Então, desde o primeiro semestre da faculdade, eu já comecei estagiando. Meu primeiro estágio foi um estágio voluntário na Procuradoria-Geral do Estado. Eu estagiei no cartório com o doutor Adalberto, mas eu fiquei pouco tempo lá. O trabalho no cartório foi logo quando estava começando a ser implementado o SAGE aqui no estado. E aí a gente tinha um trabalho lá na PGE de digitalizar todos os processos que estavam na PGE para poder jogar para o SAGE. Então tinha lá aqueles processos arcaicos. Aí separava lá petição inicial, escaneia petição inicial, contestação, escaneia contestação. Só que eu durei acho que umas 2 ou 3 semanas só no cartório, porque eu tenho asma. E aí todo dia que eu ia pro estágio eu voltava muito ruim, muito mal da asma, porque era um processo antigo, era tudo empoeirado. Aí eu mudei do cartório com o doutor Adalberto e fui para a PJ, um setor lá da PGE com a doutora Itaneide. E ali foi onde eu comecei a aprender de fato o que é advogar. Foi com a doutora Itaneide. E em paralelo a isso, como era um estágio meio período, fiquei ali 1 ano e comecei a estagiar também no escritório do doutor Alexandre Bastos, hoje desembargador. Então, desde do começo da faculdade, eu tive ali em contato com a advocacia. Depois que acabou o meu estágio na procuradoria, eu continuei no escritório do Dr. Alexandre, mas também fui estagiar na Sanesul, na gerência de licitações. Então, de manhã eu ficava no escritório, à tarde na Sanesul. E foi nessa rotina, assim, meio dividido com a advocacia privada e um pouco de advocacia pública, atuação em órgão público, que eu, de fato, decidi que eu não queria fazer concurso público. Eu gostava da rotina do advogado, de cada dia ser uma coisa diferente, de nunca ser monótono. Você acorda, na advocacia do seu escritório, você acorda num dia e o outro dia, o dia seguinte não vai ser igual ao dia de hoje. Ontem não foi igual hoje. Então, não tem, é muito dinâmico. E foi isso que me cativou, de fato, na advocacia privada. Então, desde a faculdade, enquanto, sei lá, acho que 70% da minha sala na faculdade queria fazer concurso, eu estava ali na minoria que queria sair e advogar. E esse estágio no escritório privado, você levou ele até o final da faculdade? Como que foi? Eu levei até o final, eu me formei, continuei no escritório do Dr. Alexandre. Eu consegui passar na prova da ordem antes de terminar a faculdade. Então, terminei a faculdade, parei de ser estagiário e passei a ser advogado no escritório do Dr. Alexandre. Eu acho que eu durei ali uns 2 meses. Foi quando eu fui conversar com ele que eu ia querer abrir meu próprio escritório. Tocar... Não porque eu não gostasse dali, porque ali foi onde eu aprendi muita coisa em relação à advocacia. Eu gostava muito dali. Mas eu tinha uma condição de vida, assim, que me possibilitava essa aventura de tentar uma coisa nova. Porque eu morava com meu pai, eu não era casado, não tinha filho. Eu conseguia me sustentar, assim, claro que meu pai pagava as contas ali da casa e tal, mas eu conseguia sustentar os meus gastos mensais com um pouquinho que eu conseguia tirar do meu escritório no comecinho. Então,
Eu tive um suporte muito grande para poder começar, porque até um escritório começar a pegar ritmo, os processos começarem a andar, leva um tempo, né? E foi uma das dificuldades que a gente enfrentou nesse comecinho da advocacia. Mas, Arthur, você falou assim, eu decidi que abriria meu escritório, fui conversar com o sócio majoritário do escritório onde eu estava. Mas não é tão simples. Como que você decidiu, por exemplo, quem seriam seus sócios? Ou como você decidiu, como você planejou, em que área você atuaria, por exemplo? Ou até as coisas mais simples assim, cara. O imóvel onde você ia montar seu escritório, quantos advogados você teria no início, você teria advogados contratados, um salário, ou associados também com salário e participação no lucro. Como que foi todo esse processo? Você planejou tudo isso? Ou você foi pensando uma coisa de cada vez e seguindo devagarzinho? Como que foi isso aí para a gestão, vamos dizer assim, do pensamento desse sonho que você tinha, dessa vontade? Cara, no começo foi meio que no impulso, assim. Como eu disse, a minha família toda tá ali orbitando em torno do direito. Então, o meu irmão mais velho tinha também acabado de se formar. Ele trabalhava no escritório do Ernesto e tinha acabado de sair para tentar começar sozinho também um escritório. Aí eu lembro que eu conversei com ele e falei, cara, Rafa, chamou, era o Rafa, né? Rafa, vou sair lá do Alexandre pra gente começar junto, né? Você tá no seu comecinho aí, vou com você. Então, foi assim. Eu não planejei nada, não tinha nada em mente, assim, tipo, poxa, eu quero fazer tal coisa, eu quero atender tais tipos de cliente. Foi só, tipo, meu plano era, vou até o meu escritório. E aí, no outro dia, eu fui conversar com o doutor Alexandre. Aí eu falei, Alexandre, eu vou sair para abrir meu escritório. Aí ele falou, porra, demorou, achei que você fosse fazer isso no primeiro dia que você pegou sua OAB. Então, aí, em janeiro de 2013, aproveitei o recesso ali para se organizar junto com o meu irmão. E a gente começou do zero, cara, do zero. O meu irmão já tinha um cliente, que era uma construtora na época, e a gente colocou uma mesa que a gente dividia em três. Éramos três no começo, eu, meu irmão e um parceiro nosso. E a gente, dentro dessa construtora, numa mesa só desse tamanho aqui, a gente dividia ela em três, cada um com seu computadorzinho aqui, e ali a gente começou. Eram só os três. Só os três nesse começo. Caramba, cara. Mas e aí, abriu as portas e tinha que pagar a conta e tinha um cliente. Como é que era? Como funcionava, cara? Então, não tinha conta porque a gente usava o espaço de um cliente, né? Mas eu lembro que chegou um dia que esse cliente falou, olha, não dá mais para vocês ficarem aqui. Se for despejados. Tá vindo um outro advogado para cá, que era um amigo de infância, já um advogado mais velho, que hoje é o atual advogado, até hoje, dessa empresa. E antes ele não podia advogar para mim, agora ele vai poder, então vai ter que montar a sala dele. Vocês têm que se organizar e sair daqui. E aí era num prédio ali no... Como que chama? No Empire. No antigo Sudameris que tinha na Afonso Pena. Um prédio de escritórios em frente ao Sesc. A sala desse cliente nosso era lá e eu acho que uns 2 ou 3 andares para cima tinha uma sala vaga. A gente falou, cara, vamos lá. E conseguimos alugar a sala. O pouquinho que o cliente pagava, a gente conseguiu pagar o aluguel da sala. Subimos uma mesa, a gente mesmo, carregando no elevador. E começamos ali. Era uma sala crua, do zero, tinha aquelas divisórias de órgão público, sabe? E foi assim, na garra. Isso já era 2015, Isso foi 2014? Não, isso foi final de 2013. Aí ali a gente começou nosso escritório, né? Éramos nós três, não tínhamos muitos clientes. Igual eu falei, eu conseguia me sustentar com pouco, então a nossa preocupação ali era pagar o aluguel, pagar a mensalidade do sistema que a gente usava para administrar as publicações, processos, essas coisas. E o pouquinho a gente dividia ali entre os três. E sempre tentando se virar, assim, cara, o que a gente vai fazer
para ir atrás de cliente, como que a gente faz? Ninguém bate aqui na nossa porta, a gente está dentro de um prédio escondido. E aí, antigamente, no fórum, eu não sei se ainda tem, mas tinha um balcão que era o atendimento ao cidadão, PAC. Eu lembro que toda semana a gente chegava no PAC e pedia para a servidora lá. Não sei nem se podia na época fazer isso, né? Mas a gente chegava lá e falava, olha, você não consegue tirar para a gente uma relação de processos que o Banco do Brasil distribuiu nesse mês? Ou que o Banco Bradesco... A gente sempre pegava um banco ou uma empresa grande, assim, e pedia essa relação de processos distribuídos. E ela imprimia pra gente, falava assim, volta amanhã aqui e pega. Aí a gente voltava pro escritório com um calhamaço de folhas, e olhando processo por processo ali, entrava no andamento para ver quais processos não tinham advogado. E aí a gente entrava em contato. Foi ali que a gente começou a construir nossa carteira de clientes. Então, a gente começou advogando para essa construtora. Em paralelo, a gente começou também a fazer isso aí, de sempre estar ali pedindo uma relação de processos distribuídos. E acabou que nossos primeiros clientes, nossa primeira carteira de cliente foi da área bancária. Era sempre negociação, embargos de execução, negociação de dívida, né? Tipo cédulas de crédito, rediscutir juros, essas coisas. Foi a nossa primeira carteira consolidada ali no escritório. A gente conseguiu montar um grupo de clientes que pagavam um valor. Claro que a gente não conseguia cobrar muito, porque o cara já está devendo o banco. Aí para ele tirar o que ele tem que pagar para o banco para pagar para o advogado, ele não queria também. Então a gente cobrava um valor pequeno por mês ali, e de clientezinho em clientezinho a gente conseguiu ir crescendo, assim. Cara, quer dizer que vocês não tinham preguiça e nem vergonha também. É primeiro de ir lá e pedir essa relação, e depois de eu ter acesso a essa relação, vocês iam estudar processo por processo. Depois você via qual era a dor daquela pessoa e que ela não tinha o meio de ação ainda, né, para combater aquela dor, para curar aquela ferida. E você, no lugar de ir numa grande empresa entregar um currículo ou um portfólio do seu escritório, você ir em cada pessoa física dizendo, olha, eu sou o Arthur, eu tenho um escritório, eu vi o seu processo, eu posso te defender. Foi bem assim mesmo. Eu lembro que a gente ligava para os clientes e falava, olha, aqui é do escritório Codebelli Advogados, a gente notou aqui que tem um processo do banco X, do banco Y, contra o senhor, e eu vi que o senhor não tem advogado. O senhor está ciente desse processo? Na maioria das vezes a pessoa nem sabia do processo. E a gente fala, dá um pulo aqui no escritório, vamos conversar o que a gente pode fazer nesse seu processo, uma atuação preventiva, ou para diminuir o impacto financeiro, né? Geralmente eram empresas, microempresas, empresas pequenas, né, que faziam empréstimos e não davam conta de pagar. E aí começou, as pessoas vinham no escritório, aí o dono da empresa contratava a gente para atuar nessa execução, a gente acabava também atuando nos processos pessoais, processos de família, e assim foi crescendo, pouquinho por pouquinho. Foi um crescimento bem orgânico, dá para dizer. Então, você começava atendendo um processo bancário, a pessoa conhecia seu trabalho, desenvolvia confiança e começava a passar os problemas jurídicos que tinha da família e provavelmente até indicando clientes. Isso, exatamente. E como nesse começo o que a gente mais tinha de sobra era tempo, porque a gente não tinha muito cliente, né? Eu lembro que eu ficava fuçando na internet possíveis teses, estudando teses ou assuntos jurídicos, novidades que estavam sendo discutidas no país. E foi quando eu encontrei, era o começo, assim, o embrião da tese de revisional de FGTS, que foi o que teve o julgamento grande esse ano pelo Supremo. Mas eu lembro que eu encontrei essa tese e a gente, com tempo de sobra, precisando ganhar dinheiro, eu combinei ali entre nós três, falou, cara, vamos tentar essa tese aqui, vai que dá certo. E, cara, a grande maioria da população brasileira claro, considerando os desempregados, mas todo mundo tem um FGTS, ele ou já teve um valor de FGTS. Então a gente começou a oferecer ação de revisional de FGTS. A gente falava que estava errada a correção, que a pessoa podia ter direito a ter valores superiores e tudo mais. E fomos nessa aventura. Não tinha nenhuma decisão favorável ainda, mas tinha surgido essa tese porque o Supremo tinha decidido que a taxa referencial não era um índice de correção.
em um outro processo, não era de processo de FGTS, se não me engano, era uma rediscussão de outra dívida, e o Supremo falou, a taxa referencial não serve para corrigir valores, porque ela não acompanha a inflação. E alguém falou assim, pô, o FGTS é corrigido pela TR, então vamos entrar com isso aí. E foi aí que surgiu essa tese do FGTS. E a gente começou, cara, a gente, dentro da nossa própria família mesmo, amigos dos nossos pais, amigos dos nossos tios, tudo mais, a gente conseguiu bastante gente. Todo mundo tinha seu dinheiro do FGTS ali, queria uma correçãozinha, era discutido no juizado, então não ia ter custo para a pessoa. E começamos. Até que um dia, a gente, lá no escritório, tranquilo não, né? Pra gente estar sempre nisso de querer se virar e tentar encontrar alguma coisa para fazer, alguma ação para distribuir. Me ligou algum portal de notícias, acho que era Portal IG, não lembro. Foi algum site de notícias. Falou, é o doutor Arthur? Eu falei, sim. Então, doutor, eu vi aqui que o senhor conseguiu a primeira sentença procedente de revisional do FGTS do Centro-Oeste. Conta pra gente como que foi. E eu não tinha aberto o diário das publicações para ler ainda, naquele dia. E eu falei, cara, não vou falar que não fui eu, porque vocês podem ter sido, né? Eu falei, não, fui eu sim. Você pode me passar qual o nome do cliente aí que você tá vendo essa decisão? Só para eu abrir aqui e poder te responder melhor. E ela me passou o nome, eu bati no meu sistema rapidinho ali para entrar no andamento e de fato tinha saído a sentença. Eu nem tinha lido a publicação. Cara, e ali foi um site de notícias atrás do outro ligando pra gente, ligou Campo Grande News, Media Max e tudo mais, porque nós tínhamos sido o primeiro escritório a conseguir uma decisão favorável no Centro-Oeste. E desse dia em diante deu um boom de clientes de FGTS no nosso escritório. Que demais. Foi dali que a gente passou de 10, 15 clientes que a gente tinha por dia não, no total, né, na nossa grande carteira de clientes, a gente passou para mais de 2.000. Num pulo, porque muita gente começou a ligar no escritório, eu li a reportagem, vocês fazem essa ação? Fazemos. E aí a gente começou. Hoje a gente chegou nos 10.000, mas teve esse grande boom, assim, nada planejado, nada projetado, que a gente não estava esperando, mas que começou assim. E aí, como já estava, por assim dizer, já era uma bola de neve, não tinha como parar, não valia a pena a gente querer suspender esse tipo de ação, mudar a rota para ir perseguir outros sonhos, outras aventuras. Então a gente começou ali a continuar distribuindo ações de FGTS, fazendo cálculos de FGTS para as pessoas, até o dia que no STJ suspendeu todas as ações para discutir tudo nos tribunais superiores, né? Mas esse foi o grande boom, assim, que a gente passou, sei lá, de 15 clientes para mais de 1.000. Quer dizer, mas isso porque vocês não paravam quietos, sempre se mexendo, pensando, futricando, pesquisando e descobrindo alguma coisa. Você estava buscando até a dor. Primeiro você nem sabia a dor que a pessoa tinha, ou que a população tinha, nem sabia o problema. Você foi pesquisar, viu o problema, viu um problema em outra área, o raciocínio em outra área. E viu que tinha um nicho, você poderia aplicar isso no FGTS e ganhou uma mídia gratuita fenomenal. Teve a baita sorte de algum jornalista antenado, verificou e te ligou, te entrevistou, e da noite pro dia você tinha 15 clientes, passou para 2.000 clientes. Cara, foi isso mesmo, foi a sorte de estar preparado na hora certa e no lugar certo ali. A gente fazia o nosso pouquinho todos os dias e quando bateu na nossa porta, a gente estava ali. E assim a gente continuou, né? O importante, pelo menos a gente viu que no começo ali do nosso escritório, se a gente ficasse parado, seja dentro do escritório ou esperando os clientes virem procurar a gente, não ia dar certo. Então a gente estava sempre conversando com outros colegas, discutindo em fóruns de internet, e a gente não parava quieto mesmo, porque a gente precisava de cliente, o cliente não ia bater na nossa porta ou geralmente vinha por indicação de outros colegas. Então a gente estava ali sempre estudando, mantendo os relacionamentos com outros colegas, com os outros advogados, que também trouxe clientes para a gente, né? Não vou mentir que parte dos nossos clientes que vinham também vinham de indicações de outros colegas mesmo. O advogado ligava e falava assim, ô Arthur, você faz
o trabalhista aqui dessa pessoa, porque eu só mexo com criminal. Aí a gente fazia o processo trabalhista. Então, vinha também, além do boca a boca, que gerou essa repercussão do FGTS, outros colegas também vieram propor parcerias. Falaram assim, ô Arthur, eu vi que você está mexendo com o FGTS aí, eu tenho bastante cliente, você não quer fazer os FGTS do meu cliente? Vamos fazer parceria. E a gente começou a fazer parcerias com vários colegas, vários amigos que o direito nos trouxe, que a advocacia nos trouxe, que já eram advogados mais consolidados que a gente, mas que viram que a gente acertou um nicho ali naquele momento e a gente começou a fazer parcerias também. Eu imagino que nessa virada aí vocês precisarem ir atrás de outros colegas para integrarem a equipe. Como que foi isso aí? Aí a gente começou o nosso crescimento contratando estagiários, a gente precisava de... Porque era um processo físico na época, né? Não era processo digital igual é hoje. Então a gente tinha que... Cara, a gente passava o dia inteiro imprimindo petição inicial, imprimindo planilha de cálculo, documento e tudo mais. E a gente precisou contratar estagiário para poder ajudar a gente. Não só nessa burocracia chata de ficar imprimindo coisas e tudo mais, mas também para ajudar a gente a montar as ações, né? Lá no escritório a gente nunca quis deixar os estagiários só com um trabalho manual chato. A gente queria que eles aprendessem o que é o direito mesmo, o que é advogar. Claro que não, advogar não é só ficar sentado na frente do computador peticionando. Tem essa parte burocrática de imprimir, de montar o conjunto de ação. Então a gente contratou 2 estagiários na época. E aí a gente começou a fazer esse giro. De 2 a gente foi para 3 estagiários. Aí a gente parou para pensar se compensaria ir para 4 estagiários ou diminuir um estagiário e trazer mais um advogado. E assim a gente foi crescendo bem a passos, baby steps, né, que fala, passos pequenos. E sempre isso, sempre sentindo a demanda. Pô, tá muito puxado aqui, vamos chamar um estagiário? Ou vamos ver se alguém quer vir trabalhar com a gente, algum advogado? E a gente foi nesse ritmo até chegar no formato que a gente tem hoje de escritório, né? Claro que daí uma sala comercial, que era o que a gente tinha no Empire, já não atendia mais a nossa demanda ali. A gente já estava muito cheio, já era muita gente num espaço pequeno. Acho que a gente estava, nós 3 que começamos, eu, meu irmão e esse parceiro, 3 estagiários e mais um advogado. E a gente falou, não, a gente precisa de um lugar maior para ir. E a gente começou a procurar um imóvel mesmo, uma casa, para a gente mudar. Então a gente terminou ali 2013 nessa sala comercial, passou mais um pouquinho de 2014 e mudamos para um imóvel onde é o nosso escritório hoje, ali no Jardim dos Estados. Em que ano que você mudou ali para o Jardim dos Estados? Acho que foi 2014, se não me engano foi no mês de 2014. E vocês tiveram uma inauguração lá, não foi? No final do dia, à noite, alguma coisa assim? Isso. Quando a gente saiu da sala do antigo cliente, subiu para a nova sala comercial, a gente fez uma inauguraçãozinha ali, mas só amigos. E quando a gente foi, de fato, para o nosso escritório mesmo, para o nosso imóvel, aí a gente fez uma inauguração legal, com convidados e tudo mais. No fim do expediente, nada muito grandioso também, né? A gente não era... Assim, tínhamos muitos clientes, mas boa parte desses clientes era no êxito. Então, eu tinha 2.000 clientes, mas não eram 2.000 pessoas que me pagavam ali. Então, eu estava na esperança de ser julgado procedente e receber no êxito. Então, as contas ainda eram apertadas, né? Mas, graças a Deus, a gente foi crescendo. Será que algum dia as contas vão deixar de ser apertadas, né, cara? Quanto mais o escritório ganha financeiramente, mais a gente quer investir ali, né? Melhorar a qualidade do atendimento, buscar novos nichos, abrir novas carteiras. Então a gente está sempre... Essa movimentação, esse ânimo que a gente tinha no começo de não ficar parado, a gente mantém até hoje. Então, tipo, a gente passa ali 6 meses na rotina de sempre, aí eu viro para minha sócia e falo, cara, a gente precisa buscar outra coisa, vamos para outro ramo aqui, vamos procurar alguma outra carteira, vamos abrir um nicho novo. Então a gente fica inquieto ainda. A gente não... E acho que isso que é importante, né? Nunca ficar acomodado ali. Foi o que nos trouxe até onde a gente está hoje e o que vai nos mover ainda, se Deus quiser, muitos anos para frente. Essa inquietação, mas uma inquietação boa, né? De estar sempre procurando
o que fazer. Eu te perguntei se teve uma inauguração à noite, porque eu sou amigo do seu pai desde 2009, pelo menos. Em 2009, eu o conheci porque era ano de eleição na OAB e nós caminhamos juntos. Acho que a campanha era do Leonardo. A gestão estava já no terceiro mandato e o candidato da gestão era o Dr. Ari Raguiante, que hoje é desembargador também no nosso Tribunal de Justiça pelo 5º Constitucional. Eu me lembro que o nosso candidato era o Leonardo, o Dr. Ari era o candidato a suceder, então o presidente Fábio Tradi, um querido amigo hoje também, o mundo dá muitas voltas, né? Era um adversário ferrenho político, né, na época. E aí nós criamos, ou o pessoal mais velho criou, um grupo de almoço. Toda sexta-feira a gente almoçava, em 2009. E eu não tinha WhatsApp ainda, as mensagens SMS eram cobradas. Se fosse hoje, tem uns R$3 cada mensagem, era caro pra caramba. Então eu era o mais novo ali, eu estava no 9º semestre, 10º semestre da faculdade. E eu era o mais novo, eu era responsável por fazer a convocação, por e-mail. Esse almoço permanece até hoje, lá vão 15 anos. Toda sexta-feira, um grupo de amigos, a gente almoça juntos. E em 2014, que você falou que foi a inauguração, eu lembro de um dia no almoço, o pessoal toma vinho, né, lá nesse almoço. Seu pai tava devagar, tomando um pouco de vinho e tal. Eu falei, o que foi, Rafael? Ele falou, não, hoje o Rafa e o Arthur vão inaugurar um escritório novo, assim, mas super orgulhoso, super feliz. Hoje a inauguração é lá, hoje eu vou deixar para comemorar lá. Então eu me lembro até hoje disso. A alegria que ele tava de ver que os filhos estavam indo para um espaço maior, né? Esse escritório grande ali. Minha casa, meu apartamento fica próximo ali, né? Hoje eu convivo ali, tenho essa satisfação de estar ali dentro com vocês, visitando, batendo papo, conversando. E isso me marcou. E eu vejo também em todo o seu relato, da sua história, da sua trajetória. Você não falou até agora, mas seu pai é um dos advogados mais famosos do estado. É um advogado público, Rafael Codibelli Francisco, que foi procurador-geral do estado de 2 governadores que eram quase inimigos, adversários políticos ferrenhos. Seu pai foi procurador-geral do estado do Zeca do PT e permaneceu procurador-geral do estado do André Putinelli. Eram as 2 maiores lideranças do estado à época e uma combatia ou lutava contra a outra. Então ele conseguiu obter a confiança de um sucessor que não gostava do anterior, né? E nessa história toda sua, nessa advocacia que você envolveu raiz, não teve um dedo de seu pai em tudo isso que você fez, né? Para mim, sinceramente, como seu amigo, eu me sinto muito orgulhoso de ver isso. É até uma história engraçada, Lucas, porque tem o lado bom e o lado ruim, né? Todo mundo que não me conhece acha que o escritório é do meu pai. Mesmo o meu pai hoje procurador do estado, ele não pode exercer a advocacia privada, mas todo mundo que não me conhece acha que o escritório é dele. Porque o sobrenome é forte, né? Uhum. É conhecido, né? Mas é um motivo de, eu acho que seja, né, um motivo de orgulho pro meu pai, porque ele viu que a gente cresceu isso aí com o nosso esforço. Eu e meu irmão, e também a minha sócia, que veio para o escritório em 2015. Minha sócia formou comigo na faculdade. E desde que a gente abriu o nosso escritório, eu ficava tentando trazer ela para estar junto com a gente. Ele via que todo micropasso que a gente dava e crescia e dava certo era 100% por causa do nosso esforço. Claro que ele ajudava a gente, sempre que a gente precisou, ou de alguma orientação, a gente tinha ele como mentor. E tem até hoje, né? Assuntos difíceis. Eu lembro que eu ligava pro meu pai e falava, pai, essa ação aqui, o que você acha que é? O que eu faço? Para onde que eu vou? Mas, e ele sempre esteve dando esse suporte pra gente, mas nunca foi ele tocando o escritório, ele atendendo só os clientes do meu pai. Não. Claro, meu pai indicava. Sempre que ele pode, ele indica, até hoje, para os amigos dele, para quem ele escuta que precisa de uma solução jurídica para algum caso, ele indica o escritório. Mas ele nunca teve participação ali no dia a dia, na rotina do escritório.
É até engraçado que quando a gente mudou da sala comercial para a sede onde é hoje, a gente sem um tostão furado quase, eu lembro que eu falei, pai, a gente precisa pagar a mudança, você não empresta um dinheiro pra gente, porque tá curto aqui, né? Aí ele ajudou a gente a fazer a mudança, ele não deu o dinheiro, ele emprestou o dinheiro pra gente. E mas ele sempre teve dando esse suporte, esse apoio. Eu acho que por isso que ele sinta orgulho hoje de olhar para o escritório do tamanho que tá e ver que, claro, também é o nome dele, o sobrenome dele, né? Mas que a gente conseguiu crescer as nossas próprias contas, né? Ao nosso esforço. E vocês já foram pro prédio novo? Você, o Rafael e a Tayla. Isso. E hoje é só você e a Tayla. Hoje é só eu e a Tayla. Meu irmão, foi meu primeiro sócio, né? Ele faleceu no acidente em 2021. Porque nesse meio tempo a gente começou a atender muitos clientes em FGTS. E alguns desses clientes eram servidores municipais. E aí começaram a pedir para a gente, você não pode analisar aqui a minha situação no meu concurso, ver se está certo e tudo mais. E a gente começou a ir para um outro nicho da advocacia diferente da FGTS. A gente começou a atender servidores públicos municipais. Bem pequeno, servidor a servidor, assim, isso aí foi muito no boca a boca, um indicando o outro. E a gente conseguiu um cliente que era o Sindicato de Servidores Municipais de Newark. Então a gente começou ali em Newark, nosso trabalho começou a crescer, a gente via que o interior do estado ele era um pouco, não vou falar abandonado, porque tem os advogados que atuam no interior, mas a gente conseguia olhar com mais foco para alguns assuntos jurídicos no interior e via que não tinha aquela prestação de serviço. Então a gente começou a ir atender os servidores municipais do interior. Até um momento que a gente estava atendendo, se não me engano, 18 sindicatos, em 18 municípios diferentes. E foi aonde teve um outro boom também. Igual do FGTS, teve o boom do servidor público municipal. Muitos dos nossos clientes são servidores municipais, que a gente acaba analisando a situação funcional deles ali, né? Muitos são agentes de saúde. Aí dentro, a hora que a gente entra dentro do sindicato para atender um nicho específico, outros nichos buscam a gente, né? Professores, enfermeiros, motoristas. Então a gente começou a crescer muito nesse atendimento ao servidor público. Foi o outro grande boom do escritório. Você entrava para... Era consultado por um assunto, para determinada categoria, estudava a legislação e verificava alguma outra defasagem, seja na legislação, seja na aplicação da legislação que já era boa. Isso começou a repercutir. Era engraçado porque eu não sei como se dava o processo legislativo municipal do interior do estado, mas a lei orgânica de um município era um Ctrl-C, Ctrl-V do outro. Então a gente achava um problema no município, a gente sabia que ia ter no outro, porque era com copia e cola ali, sabe? A mesma lei. A mesma lei. Então, a gente já sabia, poxa, se a gente atende Newark, e se a gente parar na cidade do lado ali, tentar oferecer, ver como que tá, né? E aí começou a crescer isso, né? E eu comecei a falar disso quando você perguntou se estávamos só eu e a Tayla hoje. Foi porque em 2021, a gente atendendo esses sindicatos no interior, o meu irmão foi atender um sindicato em Sonora. E voltando de Sonora, ele foi vítima de um acidente lá na BR, veio a falecer. E aí deixou a gente, claro, todo aquele momento, aquela tragédia, né? Todo mundo muito impactado, porque foi inesperado, né? Foi do nada. Mas também a gente não podia parar para viver aquele luto, viver aquela tragédia, porque ele veio a falecer trabalhando e a gente quis manter, honrar, né, tudo que a gente construiu junto. Eu falei, cara, vamos continuar, a gente tem que continuar o escritório do jeito que seria se ele estivesse aqui, eu acho que do jeito que ele quisesse que continuasse, né? Então, hoje estamos só eu e a Tayla no escritório, porque foi na advocacia, foi voltando de um atendimento de cliente que meu irmão faleceu, né? Trabalhando, advogando. Trabalhando. Até o último dia dele, ele estava viajando a trabalho. Quantos anos tinha o Rafa?
Ele faleceu. Cara, eu sou muito ruim com o número. Eu acho que ele faleceu com 36. Minha idade. Acho que foi 36, ou 37. Mas se não foi isso, foi perto disso. E hoje eu vejo que ali no escritório vocês têm vários outros colegas auxiliando. E esse segundo boom, esse segundo crescimento foi essa sede atual ali. Foi nessa sede atual. E como que é o dia a dia hoje de vocês no escritório? Cara, é uma loucura, né? Porque é muito cliente, é muito processo. Hoje a gente tem vários. A gente conseguiu dividir bem o escritório em vários setores por área de atuação. Então, todo mundo que está ali com a gente, eu sei que dá o sangue e enxerga o escritório como sendo deles também, né? Essa, essa é uma visão que eu sempre quis passar para quem trabalha comigo. Eu não vou falar de pessoas que trabalham para mim, porque eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo que são colegas e a gente trabalha junto para crescer junto. E a visão que a gente aplica ali dentro do nosso escritório é, cara, eu quero crescer e quero que vocês cresçam comigo. Então, tem pessoas que estão ali no escritório comigo faz muito tempo, faz mais de 5 anos. Começou como estagiário, virou advogado. E a gente tem essa cultura de querer que as pessoas cresçam conosco ali dentro. Eu consigo sentir ali quando eu tô com vocês, né? São dois sócios, mas todos associados estão a todo momento ali na sala de vocês, conversando, trazendo ideias, enfim, você vê que a pessoa se sente no comando da estrutura também, né? Participando ativamente mesmo da banca ali, né? A gente sempre faz as reuniões lá no escritório e fala assim, cara, a nossa porta está sempre aberta. A gente aceita discutir tese, discutir ideias. Se vocês tiverem ideias, vocês podem procurar a gente. Então, de fato, quem está ali com a gente participa ativamente do escritório. Não senta ali só para fazer prazo, não senta ali só para bater ponto, nem nada, né? Então, a gente tem essa política lá dentro, essa cultura que a gente tentou criar desde o começo. Desde quando era só eu e meu irmão e esse outro colega. Até os dias de hoje, a gente tenta manter essa mesma cultura. E Arthur, são milhares de clientes e milhares de processos também. Nós tivemos aí uma pandemia, né? Praticamente 2 anos aí e um período aí de alguns meses, tudo fechado, muito restrito. Enfim, como que vocês fizeram com essa quantidade de gente para atender durante a pandemia? Cara, teve aqueles momentos difíceis da pandemia, de fato, que foi o lockdown, que tudo fechou. A gente tentou implementar um teletrabalho. Como eu falei, a gente foi crescendo aos pouquinhos, então a gente tem culturas de escritório pequeno. Nós somos, de fato, um escritório pequeno, mas com bastante processo. E a gente não tinha uma estrutura de tecnologia pronta ali para um teletrabalho. Então a gente foi ali meio que nos trancos e barrancos, sabe? Tipo, nosso sistema, a gente consegue acessar ele pela internet, então as pessoas conseguiam trabalhar de casa, mas diferente de outros grandes escritórios que têm sistemas próprios e todo um TI por trás para ajudar, a gente foi ali no sofrimento mesmo para tentar fazer esse teletrabalho. E aí, depois que passou essa fase do lockdown, ainda estava meio restrito, os escritórios de advocacia voltaram a poder funcionar, se não me engano, foram enquadrados como serviço essencial, né, e poderiam abrir. E aí a gente voltou para o presencial, mas a gente não tinha mais o fluxo de clientes que vinham ao nosso escritório. Muitas vezes a gente ia até a casa do cliente, minha sócia ia atender, eu ia atender. Cara, quando a gente não podia, a gente pedia pro estagiário, cara, agora que você estiver vindo pro escritório, passa na casa ali daquele cliente, pega a documentação. E a gente foi se virando, assim. Isso até rendeu umas histórias engraçadas que aconteceram durante a pandemia, né? Mas a principal delas foi que a gente precisando pegar a assinatura de uma procuração, se não me engano, de um cliente. Aí a Tayla, que é a minha sócia, falou assim, não, pode deixar que eu vou lá, eu atendo esse cliente, pego a procuração dele e volto pro escritório. E ela chegou na casa do cliente, o cliente tinha um cachorro grande até. Aí tocou a campainha, o cliente veio, ela falou assim, tudo bem, o senhor não quer prender o cachorro? Não.
para eu entrar e a gente fazer o atendimento e tal. E o cliente, não, imagina, o cachorro é super manso, pode entrar. Manso com dono, pô. E aí a Tayla entrou, atendeu o cliente. Não sei por que cargas d'água, eles estavam sentados conversando, o cachorro veio e mordeu o braço da Tayla. Caraca. E aí ela não viu se tinha machucado ou não, ela falou assim, ela só queria terminar o atendimento e ir embora, né? Porque, claro, deve ter doído na hora. E ela já tava lá, falou, já tô aqui mesmo, deixa eu terminar de atender e pronto. E aí ela terminou de atender, pegou toda a documentação, entrou no carro, a hora que ela tava voltando pro escritório, ela olhou pra camisa dela toda ensanguentada. Aí ela ligou, acho que ela ligou pro meu irmão, né? Falou assim, Rafa, você não acredita, cara, o cachorro do cliente me atacou. Do nada, mas eu já tava lá mesmo, tipo, precisava terminar de atender o cliente, terminei, eu nem tinha visto, mas agora, sem condições de eu voltar pro escritório, sabe? São coisas que essa dinâmica, essa rotina dinâmica que eu falei no começo da nossa conversa aqui, que não teria se eu não tivesse optado pela advocacia privada. Claro, é uma história engraçada, tragicômica, mas que isso aí que animava, que me animou no começo e me mantém animado até hoje, né? E muitas ainda acontecerão, né? Com certeza, a gente tem muito. Como a gente atende muito cliente, pessoa física, a gente tem muita história, cara. A gente consegue dizer que cada mês acontece uma pérola assim no escritório e tá sempre todo mundo ali, né, igual você falou, tá todo mundo no clima ali, transitando em todas as salas, então todo mundo participa junto até dessas pérolas lá no escritório. E pela experiência que você tem em teses assim que repercutem em centenas e milhares de casos, você acha que esse tipo de coisa não acontece mais ou tem muito para acontecer ainda? O novo advogado que está começando, vale a pena ele ficar antenado nesse tipo de coisa? A fórmula que você tinha no início de ficar buscando temas, buscando problemas para oferecer serviço advocatício, você acha que ela é válida ainda? Com certeza. O direito é dinâmico, né? Nunca para, tá sempre em constante aperfeiçoamento. Nunca um sistema jurídico a gente vai poder dizer que ele é 100% perfeito, imutável e até porque as situações da sociedade, as situações do nosso dia a dia, do cotidiano mudam. E o direito tem que acompanhar isso, né? Então, faz parte, tem que fazer parte da rotina do advogado estar sempre antenado. Não existe uma fórmula mágica que você vai comprar um curso e você vai aprender uma tese miraculosa, milagrosa e vai chover cliente. Não, você tem que estar sempre antenado ali. A gente enxerga isso até hoje, né? Claro que a gente ainda faz essa busca por teses, mas a gente acaba sendo engolido pelo dia a dia dos clientes que a gente já tem, né? Mas para quem está começando na advocacia é muito importante entender isso, cara. Que novas teses estão sempre surgindo. Às vezes vai acontecer uma discussão jurídica de algum assunto. Se você estiver preparado naquele momento, vai acontecer igual aconteceu com o FGTS no meu escritório, né? A gente estava preparado, estava antenado e a gente surfou essa onda. Claro que hoje o Supremo acabou com a minha tese. Meus mais de 2.000 clientes de FGTS não vão ter direito à correção, mas isso aí possibilitou a gente crescer, cara. E o novo advogado não pode ficar parado dentro do escritório dele. Tem que estar sempre, que seja estudando, se aprimorando ou buscando conhecer pessoas novas, dentro da própria advocacia mesmo, conhecer colegas, se relacionar com colegas, porque isso aí traz muitos frutos. Não só de financeiros, porque o dinheiro é uma consequência, cara. Se você faz o seu trabalho bem feito, o dinheiro é uma consequência. Tem outros frutos que a sua persistência, o seu esforço podem trazer. Que são amizades duradouras, igual você falou, você é amigo do meu pai, desde 2009, né, que vocês têm esse almoço, e por cargas d'água, a gente veio se conhecer também, e criou essa amizade, não foi por causa da advocacia, mas aí os laços começam a se cruzar, né? Então, o dinheiro é só uma consequência. O dinheiro é uma consequência de quem se esforça e faz o seu trabalho bem feito. Mas o que a advocacia pode te dar é muito, muito mais gratificante, sabe? Tipo,
Não tem dinheiro que pagaria boas amizades, amizades verdadeiras, e com sabedoria, conhecimento. No seu trabalho cotidiano ali que você desenvolve suas virtudes também, porque não é fácil para o advogado, cara. O advogado precisa ter esse olhar humano para atender, porque a gente atende outras pessoas. E a gente, diferente do médico, que é responsável pela vida biológica da pessoa, o advogado ele é responsável pela vida, seja patrimonial, seja conjugal, a gente também é responsável por uma vida. Então, a gente tem que desenvolver essa habilidade humana, de olhar e enxergar uma outra pessoa ali na sua frente. Quando eu atendo um cliente, eu não estou atendendo um cifrão de dinheiro, eu estou atendendo um ser humano que tem um problema. Às vezes um problema que destruiu com a vida da pessoa, um ente querido que faleceu, uma doença que vitimou aquela pessoa, ou uma falência, que a gente sabe também que a vida de uma família pode depender daquela pessoa. Então, no seu trabalho cotidiano que você se aprimora, não só financeiramente, com o que você venha ganhar, mas com as suas virtudes, com o seu olhar humano, com a sua escuta ativa. O advogado tem que estar sempre atento a isso também, nunca perder esse lado humano. Até quando, não lembro, mas bem recentemente, acho que a gente estava conversando, se não me engano era aqui mesmo, sobre a inteligência artificial na advocacia. Pô, não, eu estava em São Paulo em um curso. E um cara, estava conversando com um cara da área da tecnologia, falando, pô, mas você não. Olha o chat GPT aí peticionando, não sei o quê. Eu falei, cara, mas a inteligência artificial pode avançar muito, mas ela nunca vai conseguir reproduzir esse olhar humano que a gente tem. Essa caridade, essa virtude que a gente olha para uma pessoa, se compadece por ela para resolver a dor dela. O amor, pô. É o amor, a caridade. Então, é claro que vai atrapalhar um pouco, vai ajudar muito a inteligência artificial na rotina, no dia a dia jurídico, mas esse toque humano, acho que a tecnologia nunca vai conseguir reproduzir isso. Então, a pessoa veio e me perguntou, você não se preocupa de perder espaço? Cara, eu não me preocupo, porque é um feeling, sabe? Um tato que vai ser muito difícil um robô ter isso. Claro que, poxa, uma inteligência artificial consegue escrever uma petição inicial com as jurisprudências mais atualizadas em 10 segundos, beleza, mas eu tô ali olhando para você, vendo qual que é a sua dor, cara. Eu não me sentiria sendo justo colocando a vida da pessoa na mão do robô. Então, por isso que é importante o advogado estar sempre com essa inquietação, seja de procurar uma tese nova, de estudar um assunto diferente, ou sair dali do seu escritório e conhecer outras pessoas para estar sempre aprimorando esse lado humano da profissão. É isso que você está falando aqui. Eu conversei já, e foram alguns episódios com advogados renomados, com 40 anos de advocacia, 30 anos. E todos dizem isso que você está falando, né? Você tem que tratar todo cliente como se fosse seu único cliente, né? Olhar para a pessoa como um ser humano único, especial. E Arthur, como a gente tem que tomar cuidado para não entrar em modo automático, né, cara? Para não fazer as coisas autonomamente, sem olhar mesmo ou sem tentar enxergar o problema, o sentimento daquela pessoa, né? Hoje eu até conversei com você sobre isso antes de começarmos aqui. Eu fui ao fórum despachar um caso. O cliente teve algumas medidas cautelares impostas contra ele. Dentre elas de viajar sem ter uma autorização judicial. O juiz que impôs essa medida proferiu a decisão e saiu de férias. Mas antes mesmo do meu cliente saber que havia esse pedido contra ele, ele já tinha programado uma viagem de 7 dias, pouco tempo. E eu fui então despachar. Paralelamente à necessidade de combater essa decisão, de interpor um recurso ou um habeas corpus, é necessário que de imediato eu peça autorização para ele viajar, para não ficar aguardando o resultado do recurso, que não vai dar nem tempo, talvez, dessa necessidade que ele tem agora, que é urgente. E eu fui despachar e soube que o juiz está de férias. E aí eu fui
no gabinete do juiz titular e falei, olha, mas esse é um assunto urgente. Vocês vão passar por um substituto? Não, porque não é caso de prisão. Isso não é urgente. Falei, mas veja, quando retornar das férias o titular, esse bem que eu estou buscando aqui, o bem da vida, ele vai ter perecido já. A viagem do meu cliente está dentro das férias do juiz. Não, doutor, mas isso não é urgente porque não é réu preso. Você vê que falta sensibilidade às vezes. Essa pessoa estava no modo automático. Se vai perecer um direito, não importa se é uma liberdade que está cerceada naquele momento, ou se é o direito de se locomover ou de viajar, a urgência, o direito que vai perecer. E muitas vezes a gente sente no dia a dia, porque o seu direito não é tão importante ou financeiramente não tem muito valor, o judiciário ou nós mesmos advogados entendemos que aquilo não é urgente, que não demanda muito esforço, muita dedicação. E demanda, cara. Porque para aquela pessoa aquilo é importante. Ou do contrário, nem precisaria do advogado, né? Então, a gente precisa evitar o modo automático, né? Com certeza, Lucas. A gente tem que estar sempre se policiando para não cair no automático. E, claro, dependendo do seu tipo de advocacia, acaba sendo um pouco mais difícil, né? Eu confesso para você que quando a gente teve um boom de clientes do mesmo assunto, da mesma matéria e tal, a gente acaba caindo um pouco no automático, mas é importante a gente lembrar que a gente atende pessoas, né? Atende pessoas com seus problemas. E também é muito importante o judiciário entender isso, cara. Porque quando a gente leva para uma visão burocrática do Estado, não só no judiciário, mas qualquer prestação de serviço público, assim, a burocracia tira essa visão humana, parece, né? Os servidores estão no automático. Às vezes a dor que a pessoa te trouxe quando te contratou para resolver esse problema, o judiciário olha para aquilo lá e fala, igual você, tem outros 10 mil. Mas, poxa, é o problema da vida daquela pessoa que te procurou. E aí você tá lá para resolver o problema dela. Você vai despachar no fórum, vai despachar com um juiz ou com um assessor. O problema daquela pessoa. As outras 10 mil também, se sentir que seja importante despachar, eles também vão vir despachar. Mas se você tá ali, o servidor tinha que te escutar, né? E não tratar o seu caso como igual aos outros 10 mil, porque é você que tá ali. Se você tá ali é porque é importante, né? Às vezes a burocracia do Estado engole essa visão humana. Às vezes quem está ali proferindo decisão, o magistrado que está ali fazendo audiência, proferindo despacho, proferindo sentença, não tem o tempo para olhar para o caso com um olhar humano, né? Porque, se não me engano, acho que você mesmo citou o caso da ministra Rosa Weber, né? Que seria humanamente impossível ler tudo aquilo de páginas para proferir tudo aquilo de decisão que ela proferiu em um ano só. E é claro, ou eles entram nesse modo automático, ou a justiça fica mais morosa ainda do que já é, né? E é o tipo de coisa que a gente precisa debater, né? Pode ser que não tenha solução, mas você precisa pôr o dedo na ferida, né? Precisa debater. Nesse caso específico que eu falei aqui, que eu vivi hoje, eu fui até o juiz substituto, ele estava em audiência, substituindo um outro juiz ainda, que não era nem aquele que proferiu a decisão contra o meu cliente. E eu falei com a assessoria. Eles disseram, vamos conversar com ele, ver se ele aprecia, e depois eu retornei lá. E, ó, realmente ele viu que o caso é urgente mesmo, você não vai perecer o direito e ele vai decidir. Então, duas estruturas iguais, ou seja, duas assessorias, uma teve um pouco mais de sensibilidade, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? É o que você está falando. Mas eu queria te ouvir, Arthur, a respeito de dificuldades na advocacia. Você tem um escritório grande, não tão grande em quantidade de advogados, você disse, mas muito grande em quantidade de processos e quantidade de clientes. Qual que é a dificuldade hoje no dia a dia, com o judiciário? O que vocês enfrentam lá hoje? Cara, são muitas dificuldades, Lucas. Não vou ficar chorando as pitangas aqui, porque graças a Deus a gente consegue superar as dificuldades e vencer várias batalhas, mas principalmente para quem está começando, uma coisa que eu tive que me ajudou muito foi alguém em que eu olhava e falava, poxa, a advocacia se faz desse jeito aqui, que foi no escritório do Dr. Alexandre, né?
Eu olhava e falava, cara, advogar é isso aqui. Tanto é que depois que eu saí de lá, foi até a área que eu fui me especializar no direito público e tudo mais, direito administrativo. Que era o que você Mas via ele fazendo lá. que era grande parte dos clientes ali do escritório, né? Mas as pessoas buscam, parece que não tem mais esse referencial tangível, assim, tá tudo muito na internet, é tudo compra aqui o meu curso que eu vou te ensinar a ser um advogado bem-sucedido, compra aqui o meu curso que eu vou te ensinar a ganhar honorários de 7 dígitos, e às vezes você não tem esse referencial. Então acho que uma das dificuldades é você olhar para alguém da sua realidade mesmo, do seu dia a dia, e falar assim, poxa, eu quero advogar igual esse cara aqui. E é muita informação que vem pela internet, né? Você não, às vezes te cega do que da sua vida presente ali para você tentar viver o que está no digital. Claro que dá certo, com trabalho, com esforço. Essa eu enxergo como uma das dificuldades, mas também a morosidade judiciária, do judiciário, essa falta de tato. Eu tenho, igual eu falei, são muitos clientes lá do escritório, são servidores municipais, e a gente discute verbas alimentares desses servidores, salário, poxa. O cara não recebe de acordo com o que tem que receber, o valor da remuneração base dele é menor do que o salário mínimo, e aí é cheio de adicional para complementar aquilo, a gente sabe que tá errado e busca discutir isso, e aí demora 4, 5 anos na justiça para discutir aquilo. O, em Campo Grande, a gente pode achar que tá sofrendo de uma morosidade judicial, de demora das decisões, ou de uma CPE que não expede os atos que a gente quer no tempo minimamente aceitável. Mas, cara, no interior é muito mais precário. Um cartório de cidade no interior atolado de processo, com 4 servidores e 30 mil processos para andar. E a gente sabe que é humanamente impossível dar conta de tudo isso, mas quem sofre essa dor não é o Estado, quem sofre essa dor é o cidadão ali que está buscando o direito dele, né? E a gente, enquanto advogado, também sofre essa dor, porque, poxa, eu preciso que o meu cliente ganhe, receba o dinheiro que ele tem direito para ele me pagar. A gente, enquanto indispensável à justiça, a gente depende muito da justiça para receber o que é a nossa verba alimentar, o nosso honorário, digno que seja. Então, uma das maiores dificuldades que eu entendo hoje é essa. Eu digo que não é morosidade por culpa 100% do cartorário, do assessor, do juiz, mas é muito processo para eles decidirem, muito papel para eles analisarem, principalmente no interior do estado. Depois disso, entra para a fila de precatório e a gente sabe que é outra burocracia para você receber. Então, aquele servidor lá que está esperando aquele dinheiro para poder ajeitar a vida da família dele, né? Eu ligo para ele e falo assim, olha, a gente ganhou sua ação. Ah, que legal, doutor, quando que eu vou receber? Então, você entrou na fila do precatório aqui, tá para 2027. Poxa, você frustrou, você animou o cara e você frustrou ele na mesma ligação, sabe? O que mais? Cada dia a gente acha uma dificuldade nova e tem que dar os seus pulos ali enquanto advogado para conseguir vencer elas, né? Porque a gente depende disso para ganhar o nosso honorário. Eu tenho visto hoje e sentido muito na pele a dificuldade de implementar decisão judicial. Você obtém a resposta do Estado, obtém a sentença, ela é confirmada no tribunal, ou você obtém uma decisão favorável no tribunal, enfim. Na hora de executar, é uma dificuldade enorme. No caso de dívida, às vezes o devedor não tem patrimônio, nossa legislação protege muito. Ainda há juízo com a cabeça muito fechada para utilizar alguns meios que estão à disposição hoje para busca patrimonial e para constrição patrimonial e depois para alienação do patrimônio ou para adjudicação pelo credor. Mas além disso, hoje a dificuldade na expedição de atos de implementação das decisões judiciais, né? É o que você falou, a CPE às vezes demora muito para você obter uma carta de intimação, um mandado de intimação, ou um alvará, quando o valor já está depositado ali na subconta judicial e você muitas vezes não consegue contato, você tem que mandar um e-mail e tem uma fila enorme, enfim, aí
Essa dificuldade eu tenho sentido na pele. Aconteceu comigo recentemente, está acontecendo ainda. A gente tem andado muito juntos, já me viu várias vezes ir ao fórum, despachar especificamente esse assunto que eu vou falar. Eu consegui extinguir uma ação penal contra o cliente e tem mais de mês que eu estou tentando efetivar o desbloqueio do patrimônio, o levantamento das indisponibilidades. E simplesmente não consigo, né? E todo dia, literalmente, eu vou ao fórum despachar, né? E as pessoas que me atendem já até compreendem isso também, né? É um cliente que precisa, tem uma situação difícil, né? Mas assim, a dificuldade de implementar a decisão. Você dá a vitória. Seu João, Dona Maria, dá notícia da vitória. Nós ganhamos o processo. Que bom, doutor. E agora? Agora nós vamos tentar implementar isso. Você dá uma esperança e depois te entrega uma desesperança, né? E muitas vezes também outra dificuldade. Clientes com o mesmo direito tendo decisões opostas, né? Um cliente consegue obter um direito, o outro não consegue. Como é difícil para a gente explicar isso? Porque realmente não dá para entender. Nós não entendemos. Ou não aceitamos, até compreendemos o funcionamento do sistema. É uma ciência humana, né? Vamos dizer, cada cabeça uma sentença. Mas é muito difícil, né? Essa insegurança, né? Muitas vezes também eu não tenho o que falar para o cliente, né? Às vezes pode parecer até que o advogado não desempenhou bem o seu trabalho, mas não é, né? Então, enfim, são essas dificuldades mesmo, né? O trabalho do advogado fica muito refém ao trabalho do poder público, né? Lá no escritório acontece muito isso, igual você falou. Você alegra o cliente e na mesma ligação você apresenta a desesperança, mas chega a um ponto que eu peço para o cliente vir até o escritório e eu vou junto com o cliente no cartório e falo, cara, ó, esse aqui é o cliente, eu tô vindo aqui pela 10ª vez nesse mês para pedir isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí o cliente enxerga e ele precisa desse choque de realidade, porque ele fica achando que tá na mão do advogado, o advogado que é moroso, o advogado que não faz as coisas, não olha para ele. Já teve clientes que falaram pra gente lá no escritório, poxa, vocês não olham o meu caso com aquele amor que você me vendeu a ação, sabe? Eu falo, poxa, não tá na minha mão, cara. Vem aqui que eu vou te mostrar que não tá na minha mão. Aí eu levo o cliente lá, eu despacho junto com o cliente, mas o maior problema mesmo é que o nosso trabalho depende que o trabalho do judiciário seja bem feito. Que seja célere, que seja eficaz, porque às vezes não adianta nada ser rápido e criar essa insegurança jurídica que você falou, né? Numa vara a gente consegue uma decisão, na outra vara do mesmo direito, do mesmo caso, só que com pessoas distintas, outra decisão totalmente diferente. A gente passou por isso que você citou, que no começo do nosso escritório, nessa busca por teses e tudo mais, eu lembro que a gente achou uma tese de telefonia, que era uma época aqui em Campo Grande que você ligava, não vou mencionar qual operadora era, mas sempre você nunca conseguia efetivar sua ligação na primeira tentativa. Você falava 3 segundos, caía. E aí você ligava de novo. E aí na sua conta vinha cobrando essa chamada de 3 segundos. Aí olhando em outros estados, decisões favoráveis, falei, poxa, vamos pegar aqui, vamos entrar com essas ações. Cara, consegui, sei lá, 30 clientes. Fizemos, montamos toda a petição inicial desses clientes, distribuímos todas quase que ao mesmo tempo, na mesma semana ali. E aí começou a vir audiência de conciliação, recusado, não tem conciliação. Um cliente conseguiu, a empresa veio e fez uma proposta de acordo, não sei por quê. Os outros 29 não teve proposta de acordo. E aí chegou na fase da sentença. 2 procedentes, 3, 20 ou 6 improcedentes. Então, tipo, a gente não sabe por que o mesmo caso tem olhares distintos, sabe? Quando tinha que ser... os órgãos ali, os cartórios, as varas, os juízes tinham que se conversar, poxa. Eu tinha que ter um sistema do judiciário que se conversasse, falasse, poxa, esse caso aqui, a gente já tem decidido dessa maneira. E a gente tem isso até hoje, questão de competência. Às vezes a gente distribui uma ação que a gente sabe que é competência da justiça comum. O STF já veio e falou que é justiça comum. Aí pega um juiz do interior e fala assim, puxa, isso aqui é competência da justiça do trabalho. Vai para a justiça do trabalho. Aí chega na justiça do trabalho e fala, puxa, não é aqui. Vamos suscitar conflito de competência no STJ. Aí seu cliente já se ferrou, que você perdeu 2 anos já de processo.
essa falta de comunicação entre os magistrados mesmo. Parece que é uma dificuldade. Cara, fazendo pesquisa no STJ, eu já vi acordos do mesmo relator numa sessão em um sentido, na sessão seguinte em sentido completamente oposto. É inexplicável, não tem o que dizer, né? Não tem como entender, né? Você não precisa ir até Brasília para encontrar isso, aqui no próprio tribunal mesmo. Acontece às vezes, Acontece. Né? Eu conheço um colega desembargador e eu lembro que eu entrei com... Ele me deu uma decisão num processo meu e 2 dias depois ele deu uma decisão em outro caso totalmente diferente. E aí eu liguei para ele e falei, cara, decide qual que vai ser a decisão de vocês aí, a sua própria decisão, é X ou é Y, porque em um dia é uma, no outro dia é outra, como que você mudou de opinião tão rápido assim? Ele falou, não, poxa, embarca lá. E a gente fica refém disso aí também, né? Mas isso mostra como que o advogado tem que estar em cima, né? Não pode desistir nunca, né? Num outro caso, numa outra conversa aqui, eu relatei um caso desse que eu tive na área de família. Né? Eu persisti, anulei uma decisão no STJ, veio um processo que estava menos avançado, eu consegui a vitória neste processo, aquele do STJ, quando retornou, ficou para trás, e o anterior que eu tinha vencido fez eu ganhar esse primeiro, no qual eu tinha tido uma derrota acachapante, assim. Mas assim, o advogado tem que estar em cima, né? Não tem jeito. Tem. Uma coisa que você comentou, nós já vamos caminhando aqui para o final, eu achei muito interessante. Você disse assim, hoje às vezes, muito no dia a dia do escritório, na avalanche de trabalho que nós temos, às vezes um pouco essa capacidade de olhar para fora, que são que nós não temos, já que não estamos fazendo, um pouco essa falta de tempo, vamos dizer assim, faz com que a gente pesquise menos teses, por exemplo. Né? Hoje, talvez seja mais provável você enxergar uma dor do cliente que você já tem, do que você sair pesquisando se existe uma dor que você possa dar solução para ela. Porque você é grande hoje, vamos dizer assim. Então isso revela que aquele advogado que está começando, muitas vezes acha que já perdeu de saída porque você é muito grande, tem muito advogado, tem muito processo. É o contrário, ele tem mais capacidade de fazer esse tipo de busca, de trazer essas teses novas, de trazer clientes que ele não tem, oferecendo esse tipo de serviço, né? Com certeza. A sociedade está em constante evolução. Na época que eu abri meu escritório, não existia certos tipos de relações públicas, comerciais que existem hoje. Não existia a questão de tecnologia. A constante evolução da sociedade, das relações de consumo, das relações interpessoais, criam novas necessidades jurídicas que precisam ser sanadas, que precisam ser... novas dores que precisam serem curadas, né? Então, sempre vai ter espaço. Por mais que... pode ser meio que... cada geração tem isso, de olhar para o passado e falar assim, poxa, naquela época parecia que tinha mais oportunidades. Eu lembro que meu pai contando, depois que saiu da faculdade, eu falei, puxa, se eu tivesse nascido naquela época, o tanto de oportunidade que tem. Eu tenho certeza que... eu tenho uma irmã mais nova que está fazendo faculdade, eu tenho certeza que quando ela se formar, ela vai olhar assim e falar, puxa, se eu tivesse me formado na época que o Arthur se formou, o tanto de oportunidade que tinha. Porque você sempre tem novas ferramentas disponíveis para o seu trabalho, você sempre tem novas doutrinas, novas teses, tudo, cara. Então, você não pode ficar parado no tempo. Se você ficar parado no tempo, você vai achar que as oportunidades são poucas mesmo. E se você está acompanhando essa evolução, se você está acompanhando essa dinamicidade da vida mesmo, você vai achar o seu espaço. Só não ficar parado, né? Só não ficar parado. Até essa inquietação. Verdade. Arthur, eu queria agradecer essa conversa que nós tivemos aqui. E queria pedir para você deixar uma palavra final aí para o advogado que está começando, que é mais ou menos tudo que a gente falou aqui é para esse colega, né? E deixar uma mensagem de fé e de esperança. Cara, o que eu posso dizer? Os pequenos esforços somados com constância é heroísmo. O pouquinho que você faz todos os dias para melhorar, seja profissionalmente, seja enquanto pessoa, seja para curar novas dores de cliente, o pouquinho de cada dia, se você somar isso tudo no fim da semana, no fim do mês,
é heróico, se você manter a sua rotina. Então, o que eu digo é, continue se esforçando, sejam perseverantes, porque os frutos vão ser colhidos. Se você trabalhar bem, se você não perder esse olhar humano para o seu cliente, você vai colher bons frutos, seja bons honorários, ou seja, crescendo enquanto ser humano, enquanto uma pessoa virtuosa. Então, esforço e constância. Acho que essa é a... Não vou falar a receita do sucesso, porque eu acabei de falar que não existe receita do sucesso, né? Mas Mas é um bom é caminho um bom para seguir caminho. a vida, né? Em todas as profissões, na verdade. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Obrigado, Lucas. Você que acompanhou o nosso RosaCast, podcast que te aproxima do mundo jurídico. Siga a nossa página no Facebook. Desculpe, né? Facebook já quase não existe. Só para velha guarda, né? Entregou a idade. Entreguei a idade. Siga a nossa página no YouTube. Curta nosso vídeo, compartilhe, para que a gente possa alcançar mais colegas advogados, mais pessoas no geral. Obrigado. Até mais.